bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o, louvai-o e exaltai-o para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminharam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias pelo caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então, Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, na primeira leitura, é um texto muito denso. Mereceria que comentássemos cada afirmação, cada frase. Vou fixar-me apenas em alguns aspectos que a mim me chamaram mais a atenção. Logo no começo diz assim: filho, se queres servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. Se queres servir o Senhor, não se trata de servir de modo servil, não se trata de servilismo, mas de servir com amor e por amor. É esse o serviço que Deus espera de nós, que o sirvamos, mas movidos pelo amor. Se queres servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação ou a tribulação. Também aqui em Fátima, Nossa Senhora, logo na primeira aparição, 13 de maio, começou por perguntar aos pastorinhos, depois da Lúcia ter perguntado quem ela era, dela dizer que vinha do céu, etc. Quereis oferecer-vos a Deus? É a mesma coisa. Está a perguntar-lhes se eles se querem pôr ao serviço de Deus, oferecendo-se totalmente a Deus. E o que é que ela diz a seguir? Ides ter que sofrer muito. É
muito igual a maneira como Deus nos propõe pormos-nos ao seu serviço, dedicarmos a nossa vida a servi-lo nos irmãos. Porque o serviço que havemos de prestar a Deus passa pelo serviço dos nossos irmãos. Mas Nossa Senhora logo acrescentou: mas a sua graça estará convosco, será a vossa força. E se repararem, todo o texto que hoje lemos vai dizendo isso, de muitas maneiras, de muitas formas. Então fica a pergunta: quereis servir o Senhor? Queremos servir mesmo o Senhor? Se sim, ele diz logo o que é necessário. Procura ter um coração reto e constante. Une-te ao Senhor e não te afastes dele. Um coração reto e constante não é apenas por um dia, é constante, é permanente. E para isso, une-te ao Senhor e não te afastes dele. Só o podemos servir se estivermos de facto unidos a ele. Pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de aguentar a provação e a tribulação que a vida nos pode trazer quando nos pomos ao serviço do Senhor. Então procuremos viver realmente unidos ao Senhor, sem nunca nos afastarmos dele, andando sempre nos seus caminhos. Mas para eu andar sempre unido ao Senhor, para eu andar sempre nos seus caminhos, é fundamental que eu confie nele, que eu ponha a minha confiança e a minha esperança nele, que eu acredite na bondade do seu amor e da sua vontade para comigo, para que eu aceite os caminhos de vida que ele põe diante de mim. E o Senhor diz-nos: não ficarás desiludido se confiares na minha misericórdia. Eu estou aqui para perdoar e para salvar. Eu sou o teu protetor. Ele é o protetor dos que o procuram de coração sincero. Então, meus irmãos, sirvamos o Senhor, unindo-nos a Ele, nunca nos afastando dos seus caminhos, confiando absolutamente na sua bondade, na sua benevolência, no seu querer-nos bem, pondo nele e só nele toda a nossa esperança, acreditando que verdadeiramente no seu amor infinito, cheio de misericórdia, Ele é capaz de nos libertar de toda a tribulação, de nos perdoar, inclusive, as nossas ingratidões, os nossos pecados, de nos salvar, de nos proteger, porque Ele é o nosso protetor se o buscarmos de coração sincero. No Evangelho, também um momento desconcertante na vida dos apóstolos. Como todo o Israel, eles esperavam um Messias e eles já estavam a ver em Jesus o Messias de Deus, que Deus prometera há muito. Mas não esperavam que fosse o Messias que ele era. Eles esperavam um Messias à semelhança do rei David, vitorioso, que implantaria a justiça e a paz em toda a terra. Jerusalém seria o centro do seu reinado. Era assim que o Messias era esperado, numa perspectiva ainda muito humana, muito terra a terra, muito ao jeito dos reis deste mundo. Mas não era assim que Jesus ia viver a sua missão, a missão que o Pai lhe confiou. Ele antes, pelo contrário, ter um único trono, a cruz. Esse foi o trono que ele teve. E ele anuncia isso aos seus discípulos. Foi lá que ele reinou, porque o seu reino é reino de amor. E reinou sobre todo o mal que nos oprime. Libertou-nos de todo o mal.
da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, da escravidão da morte. E ele anuncia isto aos seus discípulos. Eles não entenderam nada. Se calhar nós hoje já entendemos, ou ainda não, ou não totalmente. Porque quando nos toca a sofrer, porque quem quiser segui-lo há de estar disposto à tribulação, há de estar disposto a tomar a cruz de cada dia, como ele mesmo disse. Alguns de nós pensam que seguir Jesus é só receber coisas fáceis na vida. Não, não. Quem o seguir, um discípulo não é maior do que o mestre. E se o mestre foi tratado como foi, sendo ele quem era, o que é que nós esperamos? Os discípulos não entenderam. E não entenderam porque entre si, depois de Jesus estar a falar assim, vão a discutir sobre quem é que ia ser o maior. Quem é que ia ser o primeiro-ministro, ou o ministro das Finanças, ou sei lá o que fosse. Quem é que ia ser o maior? Não é verdade que nos nossos corações ainda está muito alojada esta lógica de ser o maior, o mais importante, o mais forte, o mais poderoso, o mais famoso? Não é verdade? Cada um é que há de saber lá no fundo do seu coração. Creio que é uma tentação que espreita qualquer um de nós. Nós não somos melhores do que os apóstolos. Nós também somos tentados neste sentido de nos querer sobrepor aos outros. E qual é a resposta de Jesus? Tomou um menino, abraçou aquele menino e disse: olha, o maior tem que ser assim, tem que ser o mais pequeno. No meu reino, a lógica é outra, é a lógica do amor. É a lógica de quem serve por amor. E servir por amor significa descer dos nossos pedestais, do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas ambições desmedidas, para se aproximar do mais pequeno, do mais humilde, como fez Jesus, que se aproximou de todos nós, pobres pecadores. Como a mãe aqui em Fátima dizia, não dizia só pecadores, dizia pobres pecadores. Porque quem tão pobre, quem não tem Deus? Então, meus irmãos, sigamos Jesus, sigamos a sua lógica. A lógica não de quem se impõe pela força, mas de quem se propõe pelo amor. De quem serve com amor e por amor. Não por sentir-se um coitadinho, mas por querer aproximar-se dos outros seres humanos, por não querer nem ter pretensões de ser maior, nem mais forte, o que quer que seja de mais que os outros, de querer ser apenas aquilo que Deus quer que eu seja, que cada um de nós seja, filhos amados por Ele.